Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso Biologia na Vibecast, o seu podcast de biologia. Apresentação, Professor Reis. Olá, ouvintes, bem-vindo a mais um episódio do Biologia na Vibecast. Eu sou o Professor Reis, professor de biologia e criador do canal Biologia na Vibe no YouTube. No episódio de hoje vamos explorar o fascinante campo da ecologia, que estuda como os organismos interagem entre si e com seus ambientes. Então, vem comigo nessa vibe! Todos os seres vivos, desde o menor micro-organismo até as maiores árvores, estão conectados de maneiras complexas e surpreendentes com o ambiente ao seu redor. A ecologia nos ajuda a entender essas conexões e como elas moldam a vida na Terra. Neste episódio, vamos entender os conceitos básicos da ecologia, a importância das interações ecológicas e como essas relações afetam a sobrevivência das espécies e a saúde dos ecossistemas. Agora, vamos dar uma olhada no que é ecologia e por que esse campo é tão fundamental para a compreensão do mundo natural. Fica aí, que tem mais conhecimento vindo na sequência. O próximo tópico promete. Vamos falar sobre o que é ecologia. Vamos lá, vamos conhecer a definição de ecologia. Ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações entre os organismos e seu ambiente, tanto os componentes vivos, chamados de bióticos, exemplo, plantas, animais, fungos, micro-organismos, enquanto os não vivos, os abióticos, exemplo, clima, solo, água, ar, salinidade. A palavra vem do grego oikos, que significa casa, referindo-se à ideia de que todos os organismos compartilham uma casa comum, a Terra. A ecologia pode ser estudada em diferentes escalas, desde o nível dos indivíduos e populações até comunidades, ecossistemas e a biosfera como um todo. Agora, vamos deixar isso ainda mais claro. Vamos dar uma olhada em um exemplo bem interessante. Imagine você aí que está ouvindo o nosso podcast, imagine uma floresta tropical. Então, podemos estudar a ecologia de uma floresta tropical, observando como árvores, insetos e animais interagem entre si e com fatores como o solo, a água e o clima. Imaginou essa floresta? Então imagine aí. Em uma floresta tropical, as árvores fornecem abrigo e alimento para animais e insetos, enquanto os insetos ajudam na polinização e na acomodação de matéria orgânica. Os animais, como herbívoros e predadores, participam das cadeias alimentares, regulando o ambiente. Os fatores abióticos, como luz solar, umidade, temperatura e nutrientes do solo, influenciam diretamente o crescimento das plantas e o comportamento dos organismos. Essa interação dinâmica entre componentes bióticos e abióticos mantém o equilíbrio do ecossistema. Legal, né? Mas fica aí que ainda tem mais conhecimento vindo na sequência. O próximo tópico promete. Agora vamos falar sobre componentes bióticos e abióticos. Os componentes bióticos de um ecossistema são todos os organismos vivos, como plantas, animais, fungos e bactérias. Eles formam uma rede de interações que inclui competição, predação, parasitismo e simbiose. Agora vamos deixar isso muito mais claro com um exemplo bem interessante. Por exemplo, imagine uma cadeia alimentar. Imaginou uma cadeia alimentar? Então vamos lá. Em uma cadeia alimentar, os produtores, como plantas, servem de alimento para consumidores primários, como herbívoros, que por sua vez são comidos por consumidores secundários, que são os carnívoros. Vamos idealizar essa cadeia alimentar agora. A cadeia alimentar, ela representa a transferência de energia e nutrientes entre os seres vivos. Ela começa com os produtores primários, que são plantas e algas, que realizam a fotossíntese. Passa pelos consumidores primários, que são os herbívoros, e segue para os consumidores secundários e terciários, que são os carnívoros.
No final, os decompositores, fungos e bactérias reciclam a matéria orgânica, devolvendo nutrientes ao ambiente. É um processo essencial para manter o equilíbrio dos ecossistemas. Vamos falar agora sobre os componentes abióticos. Os componentes abióticos são os elementos não vivos que influenciam a vida dos organismos, como a luz solar, a temperatura, a água, o solo e os nutrientes. Esses fatores determinam onde e como os organismos podem viver. Mas para deixar isso mais claro, você que está nos ouvindo no nosso podcast, para você entender melhor essa questão dos componentes abióticos, vamos para um exemplo muito interessante. A disponibilidade de água em uma região árida pode limitar o crescimento das plantas e, consequentemente, a quantidade de herbívoros que essa área pode sustentar. Agora, imagine uma região árida. O que seria uma região árida? Uma região praticamente desértica, com pouquíssimos recursos hídricos. Imaginou? Muito bem. Então, em regiões áridas, a baixa disponibilidade de água limita o crescimento das plantas, que são a base da cadeia alimentar. Com menos plantas, a quantidade de alimento disponível para os herbívoros diminui, restringindo a população desses animais e impactando o equilíbrio do ecossistema local. Olha que legal, né? Mas continue aí conosco que na sequência temos muito mais conhecimento. Vamos falar agora sobre interações ecológicas. Competição. A competição ocorre quando dois ou mais organismos ou espécies disputam os mesmos recursos limitados, como alimento, água ou espaço. Essa competição pode influenciar a distribuição e o sucesso das espécies em um ecossistema. Para ficar bem mais claro na sua mente aí, que você que está ouvindo o nosso podcast, vamos para um exemplo. Duas espécies de plantas podem competir pelo mesmo espaço em uma floresta, ou predadores podem competir por presas limitadas. Agora, imagine uma floresta. Imagine a floresta amazônica, a maior do mundo, a maior floresta tropical do mundo. Imagine uma floresta. Bem, na floresta, duas espécies de plantas podem competir por espaço, luz e nutrientes, enquanto predadores disputam por presas escassas. Essa competição ocorre porque os recursos são limitados, influenciando a sobrevivência e o equilíbrio das populações no ecossistema. Olha que bacana! Agora vamos falar sobre predação. Na predação, um organismo ou predador se alimenta de outro, a presa. Essa relação ajuda a manter o equilíbrio das populações em um ecossistema. Para você compreender melhor, vamos para um exemplo bem interessante. Imagine um leão caçando uma gazela. Esse é o exemplo clássico da predação, o leão caçando com a gazela. Geralmente na escola, geralmente os professores sempre falavam, né, em questão de predação, o leão caçando a gazela, tal. Então, enfim, a ausência de predadores pode levar ao aumento descontrolado das populações de presa. Vamos compreender melhor esse exemplo. A predação, como o leão caçando uma gazela, controla o equilíbrio das condições ambientais no ecossistema. Sem predadores, as presas podem se reproduzir descontroladamente, causando impactos negativos, como a escassez de recursos no meio ambiente. Então, pessoal, esse exemplo aí é muito legal, porque se no meio ambiente, imagine a floresta amazônica, um dos grandes predadores, topo de cadeia da floresta amazônica no ambiente terrestre é a onça-pintada. Então, imagine na floresta amazônica, devido à questão da caça, a diminuição da espécie da onça-pintada, por exemplo. Um exemplo, tá? Então, digamos que a onça-pintada começou a se extinguir, começou a diminuir a sua população, a tal momento que ela pode sumir do mapa. Só um exemplo. Então, a onça-pintada ela tem um cardápio bem variado, ela consome vários animais, entre eles a anta, por exemplo. Então, se não existe mais onça-pintada na floresta, o que vai acontecer com a população de antas? Ela vai, consequentemente, aumentar. Uma vez que ela aumenta de forma descontrolada, produção de alimento
ela não vai ser mais suficiente, porque vai ter muito mais indivíduos consumindo alimento do que alimento sendo produzido. E dessa forma vai acontecer um grande desequilíbrio na natureza. Daí a importância dos predadores. Os predadores não estão lá apenas para predar a presa por livre prazer, não. Ele faz o mecanismo natural, né? A própria natureza ali se encarregando de manter esse equilíbrio, porque na natureza tudo tem que ser equilibrado, nada pode ser de mais, nada pode ser de menos, sempre tem que manter o equilíbrio. E no ambiente natural, os predadores é o mecanismo que mantém esse equilíbrio. Ele vai predar as presas, mas de forma controlada, e também não vai predar todas as presas, porque se predar todas as presas, também vai ter um desequilíbrio, porque vai faltar alimento para ele, e ele provavelmente vai deixar de existir, porque não vai ter alimento. Então sempre tem que ter o equilíbrio, a palavra-chave é equilíbrio. Agora vamos falar sobre mutualismo e simbiose. Algumas espécies desenvolvem interações benéficas chamadas mutualismo, onde ambos os organismos se beneficiam. Um exemplo de simbiose é a relação entre as abelhas e as flores. As abelhas obtêm néctar, enquanto as flores são polinizadas. Vamos compreender melhor isso com um exemplo bem interessante. Os links, imagine os links. Os links, uma associação entre fungos e algas, são um exemplo de mutualismo que permite a sobrevivência em ambientes externos. Então vamos lá, vamos imaginar os links. Imagine aí na sua mente os links. Bem, os links eles exemplificam o mutualismo, que é uma relação em que os fungos e as algas se beneficiam mutuamente. O que seria se beneficiar mutuamente? Tanto algas quanto fungos, eles vão ter benefícios. Nenhum dos dois vai ter malefício, porque um vai estar ajudando ao outro. Dessa forma, permitindo sua sobrevivência em ambientes extremos, como rochas e desertos. Mas continue aí conosco, que tem muito mais conhecimento vindo na sequência. O próximo tópico promete. Vamos falar sobre a importância da biodiversidade. O que seria a definição de biodiversidade? Vamos lá. Biodiversidade é a variedade de formas de vida em um ecossistema, desde a diversidade genética dentro de uma espécie até a diversidade de espécies e ecossistema. Ela é essencial para a saúde e resiliência dos ecossistemas. Mas para você compreender melhor, para um exemplo ficar mais massificado na sua mente que está aí ouvindo o nosso podcast, vamos para um exemplo muito interessante. Novamente, imagine uma floresta tropical. Bem, a grande diversidade de espécies de planta e animais cria um ambiente robusto capaz de resistir a perturbações como mudanças climáticas ou doenças. Muito bem, pessoal, agora vamos falar sobre ameaças à biodiversidade. Infelizmente, a biodiversidade está em declínio devido à ação humana, como desmatamento, poluição e mudanças climáticas. É só você olhar o que está acontecendo no nosso planeta, né? Isso enfraquece os ecossistemas, tornando-os menos capazes de suportar estresses ambientais. Vamos entender melhor isso? Vamos para um exemplo muito interessante? A perda de habitat para a agricultura e urbanização está levando ao desaparecimento de muitas espécies, afetando a cadeia alimentar e os serviços ecossistêmicos. A diversidade de espécies em uma floresta tropical, ela fortalece o ecossistema, garantindo maior resiliência a perturbações como mudanças climáticas e doenças. Essa variedade permite que diferentes organismos desempenhem papéis complementares, mantendo o equilíbrio e a estabilidade do ambiente. Então, no caso aí da biodiversidade, pessoal, o que acontece? Nosso planeta ele possui uma grande biodiversidade. Vamos tomar como exemplo aqui o nosso país, o Brasil, a Amazônia. A Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Ela possui uma quantidade absurda em termos de biodiversidade, entre plantas e animais. Muitas plantas e animais ainda nem foram catalogadas pelos cientistas, só para você ter uma noção do quanto, do tamanho dessa biodiversidade que a floresta amazônica possui. Porém, com as ações humanas, o que acontece? Ocorre o desmatamento.
boa parte da nossa floresta ela já foi desmatada, foi destruída, seja para a extração ilegal de madeira ou até mesmo a questão das queimadas, que também causam um impacto negativo gigantesco, porque a partir do momento que o homem chega em uma determinada área de floresta, realiza o desmatamento, a primeira coisa que vai acontecer será a perda de habitats dos animais. Imagine você está aí de boa na sua casa, aí ouvindo seu podcast, e do nada chegasse alguém destruindo a sua casa. Imaginou? É mais ou menos assim que os animais devem se sentir, né? A onça lá em cima da árvore numa boa, dormindo, aí de nada vem, ela só sente o barulho e a árvore caindo, certo? Então, o que vai acontecer? É um exemplo aqui, dá uma viajada, mas é um exemplo para você compreender melhor. O que acontece? Quando ocorre isso, né, desmatamento, ocorre a perda de habitats, muitos animais eles vão ter que ir em busca de outros locais para sobreviver. Porque como ele não tem mais aquele local ali que era a casa deles, né, que era o seu habitat, ele vai ter que ir em busca de uma outra região para sobreviver, para viver ali. Quando ocorre a queimada é pior, porque a queimada geralmente ela vai destruir, além da floresta, ela também vai, infelizmente, né, matar os animais. Por quê? Carbonizados. Aquele que consegue voar, voa, aquele que consegue correr, corre, aquele que não consegue, infelizmente, fica para trás. Então, as ações humanas, infelizmente, ele está causando essa perda de biodiversidade, através principalmente de desmatamento, através das queimadas. Sem falar também a questão da poluição. Muito bem, meus queridos, vamos continuar aqui o nosso podcast. Então, para fechar com chave de ouro, vamos recapitular os principais pontos desse episódio. Hoje falamos sobre a ecologia, um campo que estuda as complexas interações entre os organismos e seus ambientes. Aprendemos sobre os componentes bióticos e abióticos, interações ecológicas e a importância da biodiversidade para a saúde dos ecossistemas. Antes de encerrar, vamos parar um momento para refletir sobre o que tudo isso significa no nosso dia a dia. A ecologia nos ensina que a vida é interconectada em todos os níveis. O que acontece com uma espécie ou com o ambiente pode ter impactos em toda a cadeia de vida. Preservar a biodiversidade e os ecossistemas não é apenas proteger os organismos, mas também garantir a nossa própria sobrevivência. No próximo episódio, vamos mergulhar no estudo das cadeias e redes alimentares e como a energia flui através dos ecossistemas. Não perca! Se você gostou do episódio de hoje, compartilhe com seus amigos e siga o podcast para não perder os próximos episódios. Lembre-se de deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima vibe. Fui!